Olá, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Deu um probleminha no meu celular, mas vamos continuar a nossa segunda aula agora, tá? A área física do CME deve conter pisos e paredes com revestimento resistente que impeça a aderência de sujidade, como eu disse para vocês, não tenha frestas e reentrâncias, iluminação geral adequada, acompanhado de iluminação direta nas mesas e balcões de preparo de materiais, para que a inspeção seja eficiente, tá? Deve ser suprida de infraestrutura hidráulica, elétrica, dispositivo de ar comprimido, entre outros. Ventilação deve ser por sistema de ar condicionado central, com temperatura e a unidade de ar controlado, que é a umidade de ar controlado, tá ok? Quando não possível, colocar exaustores ou optar por ventilação natural através de janelas amplas e telada para evitar insetos, né, nos nossos materiais. Pia para lavagem das mãos de fácil acesso, tá? Então, as mãos estão em todos os locais, né, gente? Lavar muito bem essas mãos. Localização deve estar próximo dos centros fornecedores, como almoxerifado, lavanderia e de fácil acesso às unidades consumidoras. Centro cirúrgico, UTI, centro operatório, dentre outros, tá? Então, deve ser próximo aos centros fornecedores e aos centros consumidores, tá? Recursos humanos, né? Dentro do CME, do Centro de Material de Esterilização, deverá conter os seguintes profissionais: enfermeiro, para supervisão, coordenar, né, esse material, né, realizar a educação continuada, tá? Técnicos e auxiliares de enfermagem, os técnicos de enfermagem deverá conter no Centro de Material de Esterilização, e auxiliares administrativos para colaborar com a parte também administrativa do CME. Objetivos da enfermagem, né, do técnico de enfermagem, do enfermeiro no Centro de Material de Esterilização. O serviço de enfermagem do CME acredita na segurança da esterilização como garantia e bom atendimento aos pacientes. Como eu disse para vocês, teremos que ser ciente, né, desta importância dessa esterilização desse material, tá? O enfermeiro possui papel fundamental no gerenciamento do setor e coordenação das atividades, pois o profissional que detém conhecimento de todas as técnicas e princípios de enfermagem. Então, deverá atuar na conscientização da equipe, né, conscientizar de realizar o correto com consciência, tá? No desenvolvimento das normas e rotinas, tá? As normas e rotinas qual tipo de embalagem iremos usar, qual tipo de detergente iremos usar, né? Qual tipo de escova iremos usar, tá? Corretas em todas as atividades, assistência prestada ao cliente. Fornecer o material a realizar a todo o hospital, promover a interação entre as áreas, adequar as condições ambientais às necessidades do trabalho na área, planejar e implementar programas de treinamento e reciclagem que atendam às necessidades da área junto à educação continuada, favorecer o bom relacionamento interpessoal e prover materiais e equipamentos que atendam à necessidade do trabalho na área. Então, fornecer todo o material, né, específico neste trabalho, né, de cirurgias, tá? Os artigos hospitalares, né, a definição, são materiais empregados na assistência à saúde. Tudo isso é artigo hospitalares. Podem ser artigos descartáveis, tá? Quais são os descartáveis? Seringas, abocate, agulha, eletrodos, são de uso único, né? São descartáveis, né? E são artigos. Também são esterilizados, né? As seringas são esterilizadas, já vem descartável, né? Uma esterilização lá na fábrica e vem para o uso dos profissionais nos pacientes. O abocate, que é o mesmo que é o gelco, né? Gelco, né? Scalp, agulhas e eletrodos são aqueles dispositivos que são colocados para realizar o eletrocardiograma, para realizar o monitoramento do paciente. Quando se chama eletrodos, são os dispositivos que são colados no tórax do paciente. Artigos permanentes, aparelho de pressão, termômetro, endoscópio, que são realizados uma asepsia nesse material também, nesses artigos permanentes, tá?
Aqui está, né, os catéteres, né, os bisturis, tá? A classificação dos artigos críticos, semicríticos e não críticos, tá? Aqui está, né, os gelcos, as tesouras, né, os controles endoscópio, a ponta dos endoscópios. Os artigos críticos são aqueles que penetram através da pele mucosa, atingindo os tecidos subepiteliais, sistema vascular, bem como todos os que estejam diretamente conectados com este sistema e que possuem alto risco para aquisição de infecção. Exemplos dos artigos críticos: agulhas, instrumentais cirúrgicos deverão ser esterilizados, catéteres urinários, que são as sondas, que você já sabe que usamos na técnica sépticas, e os bisturi, tá ok? Artigos semicríticos são os artigos que entram em contato com a pele não íntegra ou com mucosas íntegras. Exemplos: endoscópios gastrointestinais, equipamento de terapia respiratória, espéculo vaginal, tá? Esses são os artigos semicríticos, tá? Que deverão também ter uma esterilização, em alguns uma esterilização química, tá? Artigos não críticos são aqueles que entram em contato apenas com a pele íntegra ou não entram em contato com o paciente e apresentam baixo risco de transmissão de infecção. Exemplo: comadres, tá? Vocês deverão conhecer a comadre, né? Que é da despreza do sexo feminino, né? Evacuações, né? Diurese. E papagaios, né? Que é o masculino, tá? É o modelo, nós temos os dois da nossa unidade. Termômetro e cubas, tá? Esses são artigos não críticos, poderão ser lavados, né, com água e detergente enzimático, detergente, e realizada uma asepsia e poderão ser reutilizados nos pacientes, ok? São artigos não críticos, tá? Indicação: crítico, indicação de esterilização, tudo que é crítico tem que ser esterilizado, tá? Se foi agulha, catéter, já vem esterilizado. Inclusive, depois de aberto, não dá para usar no mesmo paciente ou em outro paciente, tá certo? Semicrítico, esterilização não obrigatória, no mínimo desinfecção, né? Como eu disse para vocês. E os não críticos, dependendo do grau de contaminação, pode ser submetido à limpeza ou desinfecção de baixo ou médio nível, tá? Desinfecção, né? O termo desinfecção consiste na inativação ou redução dos micro-organismos presentes no material inanimado ou em superfície, com exceção de esporos bacterianos por meios físicos ou químicos. A desinfecção não implica na eliminação de todos os micro-organismos, tá? Viáveis, porém elimina potencialidade infecciosa do objeto, superfície ou local tratado. Então, a desinfecção, por exemplo, realizamos a desinfecção, né, dos artigos, né? Ele está pronto para ser usado, mas não num procedimento invasivo, ok? Desinfecção de baixo nível, elimina bactérias, vírus e fungos, não tem ação contra esporos, mas não elimina micobactérias e o bacilo da tuberculose, tá? O composto mais comumente utilizado é álcool etílico, hipoclorito de sódio, 0,25 por 30 minutos, tá? E deverá usar os EPIs na hora de realizar. Hipoclorito de sódio. Qual é a vantagem do uso do hipoclorito de sódio? Que é a que boa, tá, gente? Porém, é diluída. Eficaz contra bactérias, fungos, né? Microbactérias e vírus. É de baixo custo, baixo nível de toxicidade e rentabilidade, ação rápida, e deverá ser manipulado, né, em nenhum local ventilado. Não podemos manipular o hipoclorito no local fechado, tá? Desvantagem do hipoclorito de sódio: corrosivo para metais, não deverá ser usado em metais. Difícil combinar com detergente, ele não tem uma mistura boa com detergente. Inativado na presença de matéria orgânica. Não é esporicida. Irritante na pele e vias respiratórias. Essas são as desvantagens, tá? Iremos falar do álcool 70 na próxima aula, tá? Já esgotou o nosso tempo. Tenham bons estudos.
E na próxima aula daremos continuidade na nossa disciplina de anatomia. Boa noite e obrigada pela atenção.